De onde vem o que o autor chama de esculhambação geral na política brasileira? Uma análise recente traz uma resposta que, olha, pode surpreender, porque ela questiona as próprias estruturas de poder e da mídia no país. Então, vamos mergulhar fundo nesse argumento para entender quem, na visão do autor, estaria bancando todo esse sistema. Para a gente desvendar essa tese, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente começa com a crítica que o autor faz à imprensa. Depois, vamos conectar isso ao que ele chama de política de apadrinhamento. Entender como esse sistema funcionaria na prática, qual seria o papel da mídia nisso tudo, e, por fim, a pergunta de $1 milhão. Quem, segundo o autor, realmente paga essa conta? Então, o ponto de partida do argumento é uma acusação bem direta, a de que a imprensa brasileira opera com 2 pesos e 2 medidas. E para tentar provar esse ponto, o autor usa um exemplo comparativo bem específico. A tese toda se apoia nesta comparação aqui. De um lado, a ameaça do Trump contra o governo Maduro lá na Venezuela, que virou manchete em tudo quanto é jornal. Do outro lado, uma acusação bem parecida, a de um suposto plano americano para derrubar o governo Bolsonaro, que, segundo o autor, foi simplesmente ignorada pela grande mídia. E o que é que teria sido ignorado? Bom, o autor aponta para depoimentos no Congresso que detalhavam uma suposta colaboração entre agências dos Estados Unidos e autoridades brasileiras para minar o governo anterior. A alegação é que, apesar da gravidade da coisa, nada disso foi sequer noticiado. Tá, mas por que a imprensa agiria assim? Segundo o autor, ela seria apenas um reflexo de um sistema político muito maior que funciona na base do apadrinhamento. Ou seja, quem apoia é recompensado e quem se opõe é punido. E a prova desse sistema, segundo a análise, estaria neste número aqui, 251. Essa foi a quantidade exata de deputados que votaram contra uma medida-chave do governo. E a retaliação, segundo o texto, foi imediata e implacável. O que aconteceu foi descrito como um verdadeiro expurgo político. Depois desse voto contrário, o governo teria simplesmente demitido todos os indicados políticos ligados a esses 251 deputados. E o objetivo declarado era bem claro: reorganizar a base e garantir lealdade absoluta. O texto traz uma citação atribuída a Gleisi Hoffmann que resume bem a lógica. Queremos saber com quem podemos contar. Em outras palavras, lealdade é recompensada com cargos. Discordância é punida com demissão. Simples assim. Só que, claro, parece que a regra não valia para todo mundo. O autor destaca que, mesmo durante esse expurgo, o poderoso Arthur Lira conseguiu proteger o indicado dele na presidência da Caixa. Um sinal de que, nesse sistema, algumas peças são bem mais importantes que outras. Certo. Então os cargos são distribuídos por lealdade. Mas para quê? O autor alega que eles funcionam como verdadeiros postos de tocaia, posições estratégicas em estatais e órgãos públicos que seriam ideais para operar esquemas de desvio de dinheiro. O primeiro alvo, de acordo com essa análise, seriam os Correios. Lá, um suposto rombo de R$20 bilhões estaria ligado a investimentos de altíssimo risco com os fundos de pensão, aplicando dinheiro de aposentadorias em títulos da dívida da Argentina e da Venezuela. O próximo da lista é o IPHAN, o Instituto que protege o patrimônio histórico. O suposto esquema aqui seria o de paralisar obras importantes para depois, basicamente, vender o desembargo, ou seja, cobrar propina para liberar a construção. Já no Ministério da Agricultura, a denúncia foca na manipulação de fundos de financiamento de safras e em contratos superfaturados com cooperativas. Um esquema que, segundo o autor, chegaria a afetar até mesmo a merenda escolar. A Codevasp, por sua vez, é chamada de assistencialismo puro. A acusação aqui é que programas sociais, como o Bolsa Família, são usados como moeda de troca para garantir controle político e votos em redutos eleitorais. E para fechar essa lista, o DENIT. Os esquemas aqui, segundo o autor, teriam um impacto direto no bolso de todo mundo, porque encarecem o transporte de produtos pelo país. E o resultado disso? Preços mais altos nas prateleiras e perda de competitividade para o Brasil. Certo, com um sistema supostamente tão grande e complexo, a pergunta é: como é que ele se mantém de pé? É aí que o autor volta a sua mira para a imprensa, acusando-a não só de se omitir, mas de normalizar ativamente toda essa estrutura. Essa frase aqui resume a crítica perfeitamente. A imprensa cobre tudo isso como se fosse política, tudo normal, nenhum tom de denúncia. Ou seja, o que o autor enxerga como um esquema mafioso é noticiado como se fosse só o dia a dia, o jogo normal de Brasília. A grande questão, claro, é por que a imprensa faria isso?
O autor oferece uma explicação que divide a responsabilidade em duas frentes, digamos assim. A distinção que o autor faz é entre dois grupos. De um lado, os jornalistas mais jovens, que ele descreve como uma geração que cresceu nessa mentira institucionalizada e não tem outra referência. E acima deles estariam os chefes, os donos dos veículos, que seriam os verdadeiros guardiões do sistema. E assim, a gente chega à acusação final, que responde àquela pergunta lá do início. Afinal de contas, quem é que paga a conta de tudo isso? É interessante notar que o autor não culpa os jornalistas da linha de frente. Ele argumenta que a responsabilidade deles é apenas relativa, já que muitos estariam só operando dentro de um sistema que sempre conheceram. Então, se a culpa não é dos repórteres, para quem o autor aponta o dedo? A acusação final é direcionada ao topo da pirâmide do poder da mídia. E aqui está a conclusão do autor, nas palavras dele. Os verdadeiros culpados seriam os donos dos grandes veículos de comunicação. Eles seriam os patrocinadores dessa conspiração, os maiores traidores da pátria. A acusação é pesadíssima. Eles seriam os principais responsáveis por manter o sistema todo funcionando. E no fim, essa análise toda termina com a mesma provocação que o texto original faz. O que a gente vê em Brasília é negociação política legítima ou, como acusa o autor, um esquema mafioso. Essa análise força a gente a questionar a verdadeira natureza do poder no Brasil, e a reflexão fica por nossa conta.